E educação ambiental não é a preservação só dos animais. Se coloca a preservação de animais e não coloca o homem no meio desses animais. A gente não pode trabalhar em educação ambiental, a gente não pode trabalhar num ambiente colocando o homem fora desse ambiente. E não podemos considerar a limitação do ambiente como aquele ambiente verde. Nós temos que considerar o ambiente todo. O que é que representa essa totalidade, na verdade? É a totalidade natural? Claro, para nós, para o nosso grupo, a totalidade significa uma totalidade feita de partes. E quem seriam essas partes? Justamente o social, o econômico, o político, o natural, certo? Então, essas partes todas é que formam esse todo chamado ambiente. Nós poderíamos até deslocar a palavra meio, que está geralmente atrelada ao meio ambiente. A palavra meio seriam os diversos meios, meio social, meio político, meio econômico, meio natural, que comporiam o ambiente em sua totalidade. Nessa área agora da educação ambiental, nós resolvemos estudar e ver o que seria a educação ambiental. Quer dizer, qual a concepção que nós formaríamos no grupo, sem uma preocupação de que houvesse uma unicidade de concepção, para que isso não fosse tomado como um conceito de educação ambiental. Quer dizer, nós queríamos que as pessoas desenvolvessem a sua concepção de educação ambiental e que pudéssemos trabalhar coletivamente com as coisas que nós entendemos pertencem ao campo da educação ambiental, sem uma preocupação de estabelecer quais seriam os seus limites. Porque nós não acreditamos que exista um limite em relação ao que seria o conteúdo da educação ambiental. A questão é justamente a gente centrar a nossa ação na superação desse sentido do ter, né? Porque, na verdade, toda essa relação do homem na sociedade, toda essa relação com a natureza, ela resulta mesmo do processo de fragmentação. Então, a questão fundamental hoje seria como superar essa fragmentação. E para superar a fragmentação, imediatamente a gente pensa em a visão de totalidade. Como ter essa visão de totalidade? É reconstruindo mesmo todo o processo que nos remeteu a esse momento hoje. E a partir dessa perspectiva é que vão surgir, então, né, as possibilidades de mudança, a possibilidade de avaliação crítica, né, perante todo esse processo que foi construído, afinal de contas, por todos nós. Achamos, pelo menos nós estamos convictos até o momento, de que não há uma metodologia definida, própria para a educação ambiental. Da mesma maneira que nós achamos que o seu conteúdo não tem limites. Nós podemos dizer que trata de todas as coisas que dizem respeito à existência da vida na Terra. Nós podemos dizer que trata, por exemplo, de todas as coisas que dizem respeito ao homem, à melhoria das condições de vida, não apenas do homem, como das outras espécies animais e vegetais. Nós poderíamos dizer uma série de atributos que diriam respeito à educação ambiental. Naturalmente
que a não poluição, condições ideais ambientais, também dizem respeito à educação ambiental. O que nós não podemos fazer é concentrar a formação de um indivíduo em educação ambiental única e exclusivamente por um desses requisitos, por um desses canais. É necessário que a gente busque uma visão de totalidade. É uma busca. Na verdade, é a tentativa de resgatar o processo educacional que hoje em dia está reduzido apenas à transmissão de conhecimento, muitas vezes. Então, é a busca do resgate da cidadania, é a necessidade de se formar cidadãos conscientes da sua participação na sociedade, de que eles são indivíduos que potencialmente poderão transformá-la e modificá-las no sentido da obtenção de um mundo melhor, de uma melhor qualidade de vida. Isso não se falando de uma forma ingênua, não, é considerando que existem aí todas as forças que determinam a situação da nossa sociedade atualmente, que são as forças de caráter político e que determinam as questões de ordem social. A educação ambiental, que não requer uma metodologia específica, não tem um conteúdo específico, justamente por isso, porque ela é a totalidade da relação de todos esses meios. Ela tem que buscar respaldo da própria filosofia, que é o campo mais abrangente e totalizador da visão humana, não é, no trato com o ambiente. A filosofia estaria quase que significando, né, a totalidade na questão do conhecimento a nível da educação ambiental. A ética que está aí ainda é a ética baseada na vantagem, na dominação, na exploração e no lucro. Então, esta ética, no enfrentamento, né, dessas relações que estão aí, esta ética não me serve mais. Este é, me parece, um dos parâmetros mais fundamentais da educação ambiental, a busca de uma nova ética.